Olá a todos, espero que sejam bem. Hoje eu quero falar sobre 3 conceitos que eu vejo que há bastante confusão sobre o que eles significam, e eu vou tentar falar aqui de uma forma breve e rápida, mas que eu elimine essa confusão e deixe meio claro do que eles significam, tá? Esses termos são efeito estufa, aquecimento global e mudanças climáticas. Eu vou começar falando sobre o efeito estufa e eu quero dar um exemplo para vocês entenderem bem. Quem já andou de carro e o carro ficou no sol parado, vocês saíram, foram para algum lugar, e depois quando voltou, o interior do carro estava bem mais quente do que fora do carro. Esse fenômeno é o mesmo que ocorre, por exemplo, numa estufa, uma estufa natural, e ocorre isso no planeta Terra. O que acontece? Os raios solares, eles conseguem passar pelo vidro do carro, ele aquece o interior do carro, e aquele interior fica mais quente, o calor não consegue sair pelo vidro. Tá? Então o vidro deixa a luz entrar, a luz solar, a energia solar, aquece o interior e o calor não sai. Numa estufa acontece a mesma coisa e no planeta Terra também. Tá? Então o Sol ele entra, parte dele é filtrado, mas o principal dele, que é o que nós vemos como luz, ele chega na Terra, ele aquece o solo, o chão, né? e aquece a Terra. E esse calor ele não sai, ele fica preso pelo que nós chamamos de gases do efeito estufa, que são gases que são na atmosfera e eles funcionam parecido com o exemplo que eu dei do vidro, tá? Então esses gases eles deixam a luz entrar e quando aquece a Terra e forma o calor não sai, ele fica preso nesses gases. Alguns exemplos de gases é o vapor d'água, o gás metano, o gás carbônico, tá? E esses gases seguram a temperatura. Esse fenômeno do efeito estufa é natural. E sem ele, a vida na Terra não seria como conhecemos, porque a Terra seria muito mais fria, porque o calor não ia ficar retido, a Terra ia perder calor e seria um lugar mais frio. Quer dizer que não teria vida? Impossível dizer, mas dá para dizer que seria diferente de como conhecemos, tá? Então isso é efeito estufa, é natural, acontece e é responsável de muito da nossa vida que a gente conhece hoje. O segundo conceito que eu falei é o aquecimento global. E o que ocorre? Cientistas têm visto que a temperatura da Terra tem aumentado. Então esse calor que é retido na Terra, por causa do efeito estufa, ele está sendo mais retido, está retendo mais calor e a temperatura média do planeta está aumentando. Legal, está aumentando. Todo mundo aceita isso? Não. Tem algumas pessoas que não concordam com essa ideia, tá? Mas é bem pouca, eu não vou deixar aqui para vocês, quem quiser pesquisar, quem não concorda que a temperatura está aumentando, tem. Mas eu vou destacar para os 2 itens, as 2 discussões maiores na área, tá? Que são as pessoas que entendem que a temperatura está aumentando, concordam com isso, só que discordam das causas. Por quê? O que ocorre? Tem uma porcentagem de cientistas grande, tá? Entre 98% e 99%, que diz que as ações nossas, humanas, então queimadas, indústrias, combustíveis, queima de combustível no carro, por exemplo, liberam esses gases de efeito estufa, e esse aumento na liberação de gases no efeito estufa faz com que tenha uma concentração maior desses gases na atmosfera e com isso retenha mais calor, então segure mais o calor, causado então pela ação humana. Então as ações nossas causam isso. A segunda linha defende que as nossas ações humanas são tão poucas que não influenciam em nada, que os principais responsáveis são efeitos naturais, tá? A própria evaporação de água, vulcões, então os gases eliminados pelos vulcões. Tem gente que defende que o aumento da atividade solar faz com que tenha esse aumento da temperatura. Então a briga no aquecimento global é se é culpa do ser humano, ações antrópicas ou ações humanas, ou ações naturais. Lembrando que quem defende que as ações humanas acentuam ou aumentam esse aquecimento, não ignora as questões naturais. Ele entende que tem vapor de água, né, tem os vulcões, etc. Uma coisa não exclui a outra, mas eles falam que os humanos são os responsáveis. A ação humana está influenciando, fazendo com que aqueça mais rápido do que fosse só as questões naturais, tá? E o terceiro conceito são as mudanças climáticas. E o que isso significa? Bom, como nós temos que a temperatura está aumentando, ela leva a mudanças no clima, tá? Então muda a movimentação das massas de ar, aumenta o nível do mar, derrete, geleira. Então essas várias coisas que vão ocorrendo acaba
fazendo com que os climas mundial, global, do planeta todo mude e também em locais específicos, tá? Em algumas situações específicas. Um dos indicadores das mudanças climáticas são os regimes de chuva. Tem lugares que as chuvas estão mais intensas, na época de chuva, a chuva está vindo, só que com mais intensidade e mais irregular, diferente do que era no passado, por exemplo. Assim como lugares com as secas estão se agravando, tá? Então tendo uma situação de mais secas, enfim, são várias mudanças e várias situações, não pretendo me alongar, tá? Mas então, os 3 conceitos, só para fechar. Efeito estufa, efeito natural, ocorre, que é a retenção de calor na Terra por causa dos gases do efeito estufa. Aquecimento global é o aquecimento do planeta. As causas podem ser humanas ou naturais, depende de quem estiver defendendo. E a terceira coisa, mudanças climáticas. Então, devido ao aumento da temperatura, o clima no mundo está mudando. Tá? Isso influencia também as mudanças climáticas até na ecologia. Tá? Então, plantas que sobrevivem a determinada temperatura, se a temperatura for maior, elas vão morrerem. Outras que que morreriam antes, porque era muito frio, com um pouquinho de aumento de temperatura, elas têm mais chance de sobreviver. Então, muda toda essa dinâmica, muda os ecossistemas, muda as cadeias ecológicas, etc. Tá? Então, espero que fique claro para vocês, que tenham gostado. E para quem é professor, uma dica: esse tema é legal para fazer um debate em sala de aula, separar alunos em grupos e pôr eles para discutirem, pesquisarem e defenderem um ponto de vista, tá? É legal para entender como a ciência funciona, como os cientistas buscam dados e eles tentam provar que aquilo não é verdade, tem a falsificabilidade. Então, um cientista publica uma outra coisa, os pares vão lá tentar achar erro, né? Se não tiver erro, quer dizer que aquilo tende a estar correto, e se tiver erro, retoma tudo e volta no trabalho, isso é natural, tá? E espero que gostem, usem essa estratégia em sala de aula, por exemplo. Quem é aluno, espero que entenda, dá para se aprofundar, tem muito mais informações, etc. Eu só dei um resumo. E spoiler, minha opinião. De acordo com os dados todos e a grande maioria dos cientistas, sim, os seres humanos têm influenciado no aquecimento global, tá? Até mais, tchau, tchau.